Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Apostólica. Eu sou o pastor Valmir Reis e juntamente comigo está aqui a minha esposa, pastora Renata Reis. Boa noite, pastora Renata. Boa noite, na paz do Senhor, a todos os irmãos. Boa noite para todos os meus amigos, irmãos e irmãs abençoadas de Santos, Cubatão, Praia Grande, São Vicente, Guarujá e Bertioga. Todo o litoral sul, todo o litoral norte, aqui no estado de São Paulo. E é com muita alegria que nós estamos aqui fazendo mais uma live Escola de Discípulos. Escola de Discípulos da Igreja Rema Apostólica, que fica na cidade de Cubatão, Avenida Matiçones, 814, entre o bairro Vila Nova e 31 de Março. É a avenida que corta ali toda a região central de Cubatão. É muito bom estar com vocês aqui e tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para a nossa vida. E nós vamos entrar na palavra de Deus, né? Nós vamos entrar aqui. Quero lembrar os irmãos que nós também temos uma página no YouTube, Pastor Valmir Reis. Você pode entrar lá na página, se inscrever no nosso canal, né? E dar aquele like, dar aquela curtida e compartilhar com os seus amigos aí para poder nos ajudar, né? Ajudar aí, formar um grupo grande de pessoas que queiram aprender a palavra de Deus. Nós somos de uma linha conservadora, tradicional, né? Pentecostal reformado ou pentecostal conservador, do jeito que você quiser entender. Eu sei que não sou neopentecostal, essa não é minha linha, com todo respeito aos neopentecostais, mas hoje a minha linha não é neopentecostal, né? A minha linha é a linha pentecostal tradicional, pentecostal conservador, né? Então a gente precisa ter um alinhamento dentro daquilo que nós aprendemos. A gente já é pastor há muitos anos, a gente começou a dirigir igreja em 94, 2004, 2014, 30 anos que eu dirijo igreja, né? Mas desde 85 que eu sirvo a Jesus. Então são 41 anos na presença de Deus, 41 anos na presença do Senhor. 10 anos até dirigir igreja, né? Começamos como diácono, começamos ali cooperando, começamos como cooperador, fizemos um serviço de cooperador, fizemos um serviço de diaconia, fizemos um serviço de evangelista e hoje nós estamos no serviço pastoral. Amém? Aleluia! O ministério é de Jesus, a obra é de Jesus e nós somos apenas servo de Deus. Quero dar meu boa noite para a irmã Elizabeth, a irmã Ana Magalhães, são os irmãos que aqui estão, amém, estão aparecendo aqui para mim, né? Irmão irmão Zanandre Rechardelli. Boa noite, irmão Zana. Jesus abençoe você poderosamente. Tu tá na live? Vê pra mim aí quem é. Mas não tá. As mesmas pessoas que você está vendo, é o que eu vi também. Tá pensando pra mim. Não. A Beth, a Ana, o Richard, Deli, a Patrícia Araújo. Só. Tem uma irmãzinha aqui que eu não estou reconhecendo ela. Deixa eu ver. Patrícia, boa noite, Patrícia. Se não der boa noite, eu não consigo identificar, né? Tá? Então, boa noite aí. Para quem ainda não dei boa noite na paz de Jesus. Quem apareceu o nome aqui, eu já falei, né? A turminha aí que está sempre junto com a gente. Eu estou vendo a Ana Magalhães, mas não estou vendo o Adélcio. Zana,
Boa noite, Zana. Zana, você. O Zana eu já vi, já, né? Graças a Deus. Tá melhor, Zana? Senti sua falta no culto ontem. Você e a sua esposa. Vocês fazem falta. Vocês me acostumaram com vocês estando no culto. Ontem eu senti falta de vocês. Amém? Mas sei que vocês só não vão quando não dá mesmo, né? Só quando não dá. Mas estamos orando por vocês. Espero que vocês estejam bem melhor em nome de Jesus. Pessoal, hoje nós vamos começar Eclesiastes capítulo 6. Eclesiastes capítulo 6. E o capítulo 6, como eu falei a semana passada, é um capítulo pequeno. Tem apenas 12 versículos. Tá? Então, Eclesiastes 6, do versículo 1 ao versículo 12. Versículo 1 ao versículo 12. Tá certo? Só para lembrar os irmãos a maneira que eu trabalho, né? Eu tenho na minha mão um livro, um comentário bíblico, tá? Eu trabalho junto com o comentário bíblico, eu passo para você as informações do comentário bíblico, né? E depois eu vou facilitando para vocês, tá certo? Irmã Andréia Bednarchuk, é a foto que eu estava vendo aqui, não tinha identificado, irmã Andréia. Boa noite na paz de Cristo, seja bem-vinda, amém? A nossa live aqui, que a irmã se sinta bem aí no nosso meio, tá bom? Vamos lá. O tema de Eclesiastes 6, versículo 1 ao 12, tá? É as decepções da vida. As decepções da vida, tá? Nós vamos começar aqui pela introdução do livro, tá certo? Pela introdução. E na medida que nós formos lendo, a gente vai esmiuçando e facilitando para vocês. Lembrando para vocês que é um comentário teológico, tá? De alguém que tem aí não só teologia, porque teologia eu tenho, né? Amém? Tá? Mas tem pessoas que foram para os Estados Unidos, foram para a Holanda, fizeram aí mestrado, doutorado, amém? Tem muito mais capacidade do que a gente, então a gente se apega a esses ensinos para poder trazer uma coisa mais ampla para você, tá? Boa noite, irmã Fátima Silva. Boa noite, irmã Fátima Silva. Tá certo? Então vamos lá. A introdução diz assim, Eclesiastes 6 é um dos capítulos mais sombrios da Bíblia. São intimações gélidas da razão e relatos de um coração em dor. Amém? De alguém que está chegando no final da vida e não desfrutou de tudo aquilo que ele acreditava que o dinheiro poderia trazer para ele, né? Teve muito dinheiro e pouco desfrute. Amém? Tá? Porque o principal ele deixou de lado, que era Deus a sua presença. Vamos lá. Harper tem razão em dizer que os versículos 1 e 2 dão sequência às reflexões do pregador sobre as desilusões da riqueza. Tanto os versículos 1 e 2, como o 3 e o 6, são ilustrações da premissa estabelecida em Eclesiastes 5, versículo 18 e 19, de que ter prazer é um presente de Deus. Amém? Tá? Ter prazer é um presente de Deus. Você pode se desiludir com as riquezas e não ter o prazer de Deus, tá? Como presente de Deus na sua vida. Porque você se deixou levar pelas riquezas e não pela presença de Deus. Vamos lá. Em Eclesiastes 2, do versículo 18 ao 23, o problema é o homem rico, cuja fortuna seria desperdiçada por herdeiros imprudentes. Esse era o problema, né? Conquistou muita coisa, deixou muita riqueza, tá? Para no final os herdeiros desperdiçar tudo,
com as imprudências da vida. É o homem rico que a perdeu, que perdeu a riqueza. Aqui, o mal é o homem que possui riquezas, mas não encontra satisfação nelas. Ele possuiu riquezas, conquistou riquezas, possuiu riquezas, mas no final ele não encontrou satisfação nessas mesmas riquezas. As riquezas no final não trouxe para ele a satisfação que ele tanto buscou e tanto almejou quando buscava as riquezas. Tá certo? Emílio Garofalo diz, com razão, que a satisfação não está em nada terreno. Então, se a pessoa querer buscar ter uma vida satisfeita, amém, colocando o coração nas coisas terrenas, ela não vai ter um coração satisfeito. Amém? Não vai conseguir alcançar. Porque a satisfação não está em nada terreno. As coisas terrenas, elas não são capazes de trazer satisfação para o teu coração. Rico ou pobre, sábio ou tolo, viva pouco ou viva muito, tenha 100 filhos ou nenhum, a satisfação da alma não pode ser provida por nada disso. Amém? Não é filhos, não é riqueza, não é poder humano, não é poder político, não é poder terreno, nada disso traz a verdadeira satisfação para a vida. Nada disso pode prover, amém, a verdadeira satisfação. Nada daquilo que tenhamos tem o poder de encher o coração. Amém? Nada daquilo que tenhamos tem o poder de encher o coração. Nem o prazer sexual, nem o prazer físico, nem a comida, nem a bebida, nem viagens, nem vinhos, nem música, nem mesmo a combinação de todas essas coisas. Ou seja, tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que o dinheiro pode trazer, amém? Tá? Nada disso pode lhe proporcionar a verdadeira satisfação da vida. Nada disso pode preencher plenamente o coração humano. Continuando. A vida é complexa e traz em sua bagagem muitas decepções. Quem é que nunca passou por uma decepção? Amém? As decepções fazem parte do dia a dia, da vida de um ser humano. Amém? Né? Estamos sempre passando por decepções. A vida tem dilemas tão dolorosos que o homem chega a preferir a morte do que a vida. Ou nunca ter vindo ao mundo do que vir para não encontrar na vida propósito e satisfação. E tem gente que passa a vida inteira buscando propósito e satisfação e não encontra. Amém? Você só vai encontrar propósito e satisfação se você buscar em Deus e na sua presença. Amém? Só Deus pode trazer propósito e satisfação para o coração humano. Para Salomão, de nada adianta ter riqueza, prazeres, longevidade e numerosa prole, se no fim o homem não desfrutou do real significado da vida e morreu sem ter sequer o ósculo do amor da família e uma sepultura para abrigar seu corpo inerte. Amém? Eu vou repetir aqui. Para Salomão, de nada adianta ter riqueza. Olha que ele foi rico, hein? Ter prazeres. Ele sempre tinha uma festa para promover prazer na sua vida, lá no palácio. Longevidade, isso ele viu na vida do seu pai, né? A longevidade. E numerosa prole, muitos filhos, também teve muitos filhos, né? E no fim, o homem não desfrutou do real significado da vida. Ele não encontrou o real significado da vida, porque ele se afastou daquilo que poderia proporcionar para ele o real significado da vida. E morreu sem ter sequer o ósculo do amor da família, quer dizer, aquele acolhimento de família, ele não teve de verdade. Foi um homem que foi desprezado pelos filhos e pela própria família.
E uma sepultura para abrigar seu corpo inerte. A vida é bombardeada de perguntas difíceis de responder ou até mesmo irrespondíveis. Amém? Essa é que é a verdade. A vida é bombardeada de perguntas difíceis de responder ou até mesmo irresponsáveis. Bem, a partir dessa introdução, nós vamos destacar algumas lições do texto da Palavra de Deus. Nós vamos começar por alguns tópicos, né? Aqui nós temos o primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. Nós vamos ter 3 tópicos aqui, tá? No primeiro tópico, amém, vai do versículo 1 ao versículo 6. Eu queria que a pastora Renata separasse aí a linguagem de hoje, tá? Tu tá com a linguagem de hoje aí? Daquela Bíblia tua? Eu tenho essa aqui que é do celular. É isso aí. Ou você quer daquela da Dani? Não, da do celular. É isso aí, tá? Vamos lá. Você vai preparar para mim o versículo 1, tá bom? A decepção da riqueza sem satisfação. Esse é o primeiro tópico. A decepção da riqueza sem satisfação. Tá? Capítulo aí, pastor Renato? É o 6 e 1? Capítulo 6, versículo 1 até o 6. 1 ao 6, não. Esse é o tópico. A decepção da riqueza sem satisfação. Tá? Esse é o primeiro tópico. Depois nós vamos destrinchar os pontos. Né? São 3 pontos. Esse aqui é o primeiro tópico. Salomão definiu a jornada da vida debaixo do sol como a maior de todas as vaidades, ou vaidade de vaidades. É como correr atrás do vento, regar um poste, arar uma rocha, carregar água na peneira. Amém? Carregar água na peneira. Não vai sobrar nada, né, pessoal? Quem carrega água na peneira acaba não trazendo nada para si. Amém? Tá? Correr atrás do vento ninguém consegue. Regar um poste, muito menos, né? Arar uma rocha, muito difícil. Amém? Tá? Então tá aí, a decepção da riqueza sem satisfação. Vamos destacar aqui 3 fatos, que são os pontos que nós vamos destacar. Primeiro ponto, que é o versículo 1 do capítulo 6. A decepção testemunhada. Eu vou ler aqui na linguagem antiga e a pastora vai ler na linguagem moderna. Linguagem antiga diz assim: há o mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Há o mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Linguagem de hoje, pastora. 6:1, né? Isso. Também tenho visto outra coisa muito triste que acontece neste mundo. Amém? Deus... Tá, é só o versículo 1. Tá? Ele vai falar a respeito de uma visão que ele teve. Amém? Durante a sua vida. Tá? Durante a sua vida ele teve uma visão. E ele ali no finalzinho dela, tá? Ele disse que é uma coisa muito triste que acontece neste mundo. Ele viu, amém, durante a sua vida, agora nos últimos dias da sua vida, tá? Ele contempla um acontecimento que acontece nesse mundo e que é muito triste. Vamos ver, vamos aí destrinchar. A decepção testemunhada é o primeiro ponto. Diz assim o comentário: o que Salomão vai relatar não é uma mera hipótese, mas um fato que ele presenciou. Tá? Então é algo que ele presenciou, é algo que ele viu com os olhos dele, presenciou com os seus olhos, viu com os seus olhos, e até mesmo tocou. Tá? Ele foi testemunho ocular dos fatos. Amém? Ele viu com os seus olhos esses acontecimentos. Considera o que vai relatar como um mal que pesa sobre os homens, que vivem apenas na perspectiva horizontalizada da vida, ou seja, debaixo do sol,
correndo atrás do mundo. Amém? Tá? Então ele vai mostrar para nós uma visão do mundo e o que o mundo oferece. Tá? Amém? Perspectiva horizontalizada da vida, ou seja, aquilo que está diante dos seus olhos, o que ele conseguia enxergar e tocar, amém? Nesse mundo. Essa era a visão que ele tinha. Muita gente vive só do que consegue enxergar aqui na Terra, amém? Então fica correndo atrás das coisas terrenas, fica buscando, amém? As ilusões terrenas, tá? Porque não tem os olhos de um alcance superior, de um alcance eterno. Bem, não consegue enxergar o que está além das nuvens, além da eternidade. Amém? Então os seus olhos é só para as coisas da terra. Amém? Naquilo que pode apalpar. Porque ele não consegue viver pela fé. Não consegue enxergar o invisível. Né? Então vai viver debaixo de decepção e frustração. Porque as coisas que da terra nada satisfaz a alma humana. Vamos lá. Walter Kaiser Jr. pergunta: qual é o mal que pesa sobre os homens? Ele responde: é que Deus pode conceder riquezas, bens, honras e praticamente qualquer coisa desejada pelo coração. No entanto, ele faz isso sem também conceder a essa pessoa a capacidade de desfrutar isso em um caso. Amém? Ele pode dar tudo. Amém? E mesmo assim, a pessoa não desfrutar de nada. Tá? Então Deus tem o poder de dar tudo que ela desejar. Tudo que ela quiser. Amém? Tá? Mas ele também tem o poder de não deixar essa pessoa desfrutar de nada. Amém? Tá? Então quando a pessoa coloca o coração nas coisas da terra, amém, nas riquezas da terra, ela corre o risco de não usufruir de nada, amém, do que conquistou. Vamos lá. Enquanto também concede essa capacidade de desfrutar todas essas coisas, em outro caso, né? Então eu vou repetir novamente, tá? Porque eu achei interessante essa pergunta e essa resposta. Qual é o mal que pesa sobre os homens? Kaiser responde: é que Deus pode conceder riquezas, bens, honras e praticamente qualquer coisa desejada pelo coração. No entanto, ele faz isso sem também conceder a essa pessoa a capacidade de desfrutar isso em um caso. Amém? Aleluia. Mas há também um outro caso, né? E quando também concede essa capacidade de desfrutar todas essas coisas em outro caso. Tá? Aí aqui tem um resumo sobre a prosperidade, que diz assim, ó: sendo a prosperidade um dom, é em si mesma insatisfatória até que Deus dê também o dom divino da capacidade de desfrutá-la. Em outras palavras, a prosperidade precisa da ação de Deus para desfrutá-la. Amém? Então não adianta nada você ter a prosperidade na tua vida, amém? Se você não é capaz de permitir que Deus haja com uma ação poderosa na tua vida para fazer você desfrutar dessa prosperidade. Tá? Aleluia. A prosperidade é um dom de Deus, mas você só vai desfrutar dela, tá? Se você realmente permitir que a ação de Deus se mova para você desfrutar, tá? Então, se você acha que você pode desfrutar na carne, você pode cair no buraco da decepção e acaba sendo frustrado, tá? Então eu vou repetir essa frase de novo. Sendo a prosperidade um dom, é em si mesma insatisfatória, até que Deus também dê o dom divino da capacidade de desfrutá-la. Quer dizer, você pode ter toda a prosperidade do mundo, amém? Mas se Deus não agir sobre tua vida para capacitar você a desfrutar
dessa prosperidade, amém, você vai se tornar uma pessoa rica e insatisfeita. Amém? Amém. Com a alma vazia e seca, tá? Essa aqui é a verdade. Tá? Você precisa da capacidade de Deus para desfrutar da tua prosperidade. Amém? Tá? Esse é o primeiro ponto. A decepção testemunhada. Salomão viu com os seus próprios olhos que tinha pessoas, amém, que eram prósperas, eram ricas, financeiramente ricas, materialmente ricas, mas que no final não eram felizes e acabavam não desfrutando da sua prosperidade. Em contrapartida, ele encontrava um outro grupo de pessoas que eram tão ricas e tão prósperas, amém, mas que eram abertas para o agir sobrenatural de Deus, amém, permitindo que Deus capacitasse a vida delas para desfrutar daquela prosperidade. Amém? Aleluia. Só Deus pode capacitar o homem próspero a desfrutar da prosperidade. Amém, pastor Renato? Amém. Você conseguiu entender? Uhum. Tem gente, pastor, Ah. que coloca tanto o coração. Às vezes ele não tem nem riqueza. Às vezes ele tem uma casa, tem um carro, não é? Mas ele coloca o coração naquilo, pastor. Eu construí, foi eu que fiz. Só que às vezes a pessoa nem vai usufruir, nem consegue usufruir o que ele construiu. Por quê? Porque ele se gloria tanto que foi ele quem fez, que Deus não deixa nem ele usufruir. Às vezes a pessoa ela passa mais tempo, às vezes, fora de casa do que naquilo que ele construiu. Tu entendeu? É verdade. Conheço muita gente assim. Eu que construí, quer dizer, só que aí quem vai usufruir são outras pessoas, não é nem ele. Porque ele trabalha tanto que ele não consegue nem usufruir o que ele construiu. É verdade. Tem muita gente assim. A sua alma está vazia. É. Ele não tem satisfação com nada. Amém? É verdade. Vamos para o segundo ponto? Versículo 2, pastora Renata. 2. Eu vou ler a linguagem antiga, você lê a linguagem moderna, tá? O homem, o segundo ponto é esse. A decepção de ter riqueza, honra e prazer, mas não desfrutar de nada disso. Vou repetir o segundo ponto. A decepção de ter riqueza, honra e prazer, mas não desfrutar de nada disso. Versículo 2, linguagem antiga. O homem a quem conferiu riquezas, bens e honras, e nada lhe faltava de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também, isto é vaidade e grave aflição. Amém? Aleluia. No caminho da vida que Salomão traçou e andou, ele viu tudo isso. Ele enxergou tudo isso. Amém? Sabe, pessoas que tinham riqueza, tinham honra, amém? Tinham prazer, mas não desfrutava de nada disso. Tá? E caiu numa aflição, num desespero, né? Numa decepção. Eu sempre falo do buraco da decepção, o buraco da frustração. Amém? Era o tombo que essas pessoas caíam. Né? Linguagem de hoje, pastora. Deus dá a alguns tudo o que desejam, riquezas, prosperidades e fama. Porém, depois não deixa que eles aproveitem nada disso. E é algum estranho quem aproveita, e não ele. Isso também é ilusão e não está certo. Trabalha a vida inteira trabalha. Amém? Aí morre e não gozou nada. Amém? Não conseguiu gozar do que plantou. Viu, pastor? Né? Eu conheci uma pessoa que ela tinha construído, acho que uma igreja, acho que foi isso. Ela construiu uma igrejona, construiu, né, uma casa pastoral e tudo. Aí ela batia no peito, eu tenho uma casa aqui, tenho uma casa ali, tenho uma igreja lá, não sei aonde. Só, pastor, que ele construiu, se matou,
entendeu? Ficou debaixo de sol, debaixo de chuva, construindo aquela igreja com casa pastoral, com tudo. Aí ele se gloriando que ele comprou, que ele construiu. Só, pastor, que quem está usufruindo hoje não é ele, mas é um outro pastor. Porque ele se amarrou tanto, que ele teve que colocar outro para usufruir o que ele construiu. Entendeu, pastor? É muito engraçado nessas coisas. A vida proporciona isso. A vida fala isso e é uma realidade. A vida proporciona isso. Assim né? mesmo. Vamos lá. Este homem recebeu de Deus riquezas e bens materiais, prestígio e honra. Podia dar a si mesmo tudo que o dinheiro era capaz de comprar. Mesmo assim, ele não desfrutou nada de toda essa fortuna. Ao contrário, deixou tudo para trás e tudo que ajuntou foi comido pelo estranho que ele não conhecia. Olha aí, tá vendo? Foi Deus quem deu a riqueza e foi Deus quem o privou de desfrutá-la. Amém? Deus deu e Deus privou de desfrutá-la. Querido, se Deus não te der a graça de desfrutar da tua riqueza, amém, vai ficar para outro. Tá? Você vai ficar frustrado, né, pastor? Exatamente. Porque você recebeu, você ganhou, mas você não desfrutou. Mas por quê? Por causa de você mesmo. Tá? Por causa do sentimento que a pessoa tinha em relação à riqueza. Achando que a riqueza era tudo, né? E não é. Sabe outra coisa que as pessoas erram muito? Porque elas colocam isso como prova de que Deus é com elas. Que Deus é na vida delas. Tá? Verdade. Ter dinheiro é prova de que Deus é comigo, Deus é na minha vida. Porque se Deus não fosse da minha vida, eu não tinha essa prosperidade. E acha que Deus está, pastor, aprovando o comportamento dele, ou dela, porque tem as coisas. Olha, bens materiais não prova nada da tua relação com Deus. Nada. Tá? Nada. É verdade. Bens materiais não identifica você como alguém de Deus. Verdade. Tá? Não adianta querer dizer porque não é. A Bíblia é bem clara. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Amém? Isso está mais ligado ao teu caráter e ao teu comportamento do que as coisas materiais da tua vida. Tá? Se fosse assim, o ateu era o homem mais crente do mundo, o ateu rico, né? O ateu que tem muito dinheiro. Tem muito ateu milionário, bilionário. Amém? Tá? Então, não tem nada a ver. Tá? As tuas conquistas materiais é devido ao teu esforço, do teu trabalho e as oportunidades que você criou. Né? Tá? Isso eu estou falando da forma honesta. Porque existe a forma desonesta também de se conquistar as coisas. Vamos lá. A vida desse homem consistia em acumular riquezas. O dinheiro era o seu Deus, mas foi um escravo da ganância, um capacho da riqueza, um rico pobre, um miserável numa gaiola de ouro. Eu achei interessante isso. Um miserável numa gaiola de ouro. Para que serve uma gaiola de ouro, amém? Se você está preso dentro dela. Definitivamente, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Amém? Então você pode ter muito dinheiro e muita riqueza, tá? E mesmo assim está longe de Deus. Tá? Tem gente que acha que está perto, mas está longe. Tem gente que acha que tem vida com Deus, mas não tem vida nenhuma com Deus. Tá? Porque o dinheiro não te identifica com Deus. O dinheiro não faz você ser alguém de Deus de verdade. Então, amém? Acaba com essa conversinha, porque isso é algo, você está se enganando a si mesmo. Tá? Se você quer provar que Deus é na tua vida, mostre pelo teu caráter, pelo teu comportamento, a tua forma de vida. Amém? Tá? Aquele que tem os meus mandamentos, caráter, e os guarda, amém? Esse é o que me ama.
E quem me ama será amado por meu Pai. E eu virei a ele e me manifestarei a ele. Amém? Então, para que você tenha realmente Deus como identificação na tua vida, está relacionado, amém, o teu comprometimento com a palavra. A tua vida com a palavra. É isso que identifica você como homem de Deus, ou mulher de Deus, um servo de Deus. Dinheiro, riqueza, prosperidade. Isso não identifica ninguém com Deus. Amém? Tá? Você pode sim, pelo teu caráter, ser trabalhador, ser honesto, ter uma boa administração, fazer as coisas certas. Amém? Ser alguém de muitas oportunidades. Amém? Alguém que cria oportunidade. Alguém que ganha oportunidade. Né? E aí você pode enriquecer. Tá? Aleluia. Mas a maior riqueza que você realmente vai ter é a presença de Deus dentro de você. É o caráter de Deus dentro de você. É o teu alinhamento com a palavra. É a tua vida com a palavra. É essa a tua verdadeira riqueza. A tua verdadeira prosperidade. Amém? Tá? Eu tenho visto muita gente falar bobagem por aí. Hoje em dia, amém, tem pastores que estão ensinando bobagem para o povo aí. Levando o povo a buscar dinheiro, buscar riqueza, porque acha que isso, quem tem isso, está com Deus. Não, querido. Deus está com a pessoa, é ruim. Amém? Deus está com aquele que ama a palavra, que vive a palavra, que nasceu de novo. Amém? Que verdadeiramente tem compromisso com o amor, amém, à palavra, né? Os 10 mandamentos e assim por diante. Tá? Então que você possa entender o que Deus está tratando com você e o que Deus está falando com você. Bem, nós vamos ficar aqui nesses 2 pontos. Tá? O terceiro ponto ele é meio grande, e se eu falar aqui, eu vou ficar aqui até mais de 1 hora, né? E o vídeo, não é bom ter um vídeo muito grande, tá certo? Então daí, o tópico é esse, a decepção da riqueza sem satisfação. E nós já estudamos já 2 tópicos, ou seja, 2 pontos do primeiro tópico. A decepção testemunhada, versículo 1, e a decepção de ter riqueza, honra e prazer, mas não desfrutar de nada disso, que está no versículo 2. Amém? A semana que vem a gente vai para o versículo 3 até o 6, que fala sobre a decepção de longevidade e inúmera prole sem satisfação. Muito filho e mesmo assim ser uma pessoa insatisfeita. Amém? Muitos anos de vida e mesmo assim sem ter uma vida satisfeita. Mas vamos lá. Amém? Semana que vem a gente continua. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Pastor Renata, faz uma oração. Amém. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer por este estudo bíblico, Senhor, que nós possamos, Pai amado, praticar a tua palavra, Senhor Jesus, nos acomodar, Deus amado, com aquilo, Senhor, que nós possamos estar, Senhor, realizados com aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Queremos te agradecer, te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo estudo da tua palavra, Senhor, que nós possamos colocar em prática. Não nos deixe nos apegar em nada desta terra, Senhor, porque tudo é passageiro. Tudo, Pai querido, é teu, Senhor, nada é nosso, tudo é emprestado. Que nós possamos, Senhor Jesus, usufruir de tudo, Senhor, com sabedoria, Pai querido, mas sem se apegar, Senhor. Porque a nossa vida, Pai, não tem que estar firmada em coisas, mas no Senhor Jesus, que é o tudo, Senhor, para nós. Queremos te louvar e te agradecer no nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, foi um prazer estar com vocês mais uma quarta-feira. Semana que vem estamos de volta, amém? Nessa live Escola do Discípulo. Esse livro de Eclesiastes é um livro tremendo, muito forte. A gente aprende muita coisa, né? Então, cuidado com a insatisfação, né? A insatisfação é algo assim que tem virado uma doença na alma de muita gente. Tem muita gente insatisfeita, sabe?
Isso é um péssimo sinal. Tá? Isso é um sinal de que Deus está ausente da sua vida. Você precisa buscar mais a Deus. Você precisa orar mais. Porque só a presença de Deus para fazer você ser curado da insatisfação. Amém? Tá? A insatisfação, ela pode te levar a dois caminhos. Tá? O primeiro caminho é a saúde emocional, que vai causar a insatisfação. Falta de preenchimento espiritual. É o vazio espiritual que causa a insatisfação. Tá? Mas a insatisfação também pode ser um sinal. Deus dizendo para você que o tempo acabou, amém? Que você tem que sair desse lugar, ou coisa parecida, amém? Como um sinal. Tá? Mas como sinal, você precisa buscar a presença de Deus, para que Ele possa confirmar que essa insatisfação, tá, é a maneira dele dizer que o tempo acabou, é hora de você sair, ou coisa parecida. Tá? Mas você precisa fazer isso com muita responsabilidade, tá, em compromisso com a palavra de Deus. Tá? Oração, palavra. Porque se a insatisfação é uma maneira de Deus dizer não para você, tá, Ele vai confirmar isso, tá, testificando dentro de você. Tá? Mas geralmente a insatisfação ela é vinda por causa da ausência de Deus. Tá? Você não tem orado tanto, não tem lido muito a Bíblia, e isso tem levado você a um vazio que está trazendo essa insatisfação emocional para a tua alma. Tá? Tem um hino da harpa que diz assim, ó, estou satisfeito com Cristo. Amém? Aleluia. Estou satisfeito com Cristo. A verdadeira satisfação que você pode ter e obter é Jesus Cristo na tua vida. Amém? Pastor já orou já, né? Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 1, 2, 3. Vitória, 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 vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe.